Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Despertando Insights. Nós somos Cristiano Mantovanini, Roger Silva e André Merino. E quem tá chegando aqui agora é Roger. Roger, dá um alô pra galera aí, Roger. Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao nosso podcast Despertando Insights e gratidão a Regina que está aqui com a gente hoje. O papo vai ser muito bom, tenho certeza. É isso aí, meu amigo. Agora você, meu amigo André Merino, dá um alô pra galera. Alô, pessoal, aos que estão nos ouvindo, muito obrigado aí pela audiência de sempre. É sempre um prazer estar aqui com vocês. E eu estava ansioso aí pela nossa convidada, o Roger acabou já dando spoiler, né? Mas vamos que vamos, Cristiano, toca aí, vamos lá. Bora! E hoje nós vamos ter uma convidada muito especial, como o Roger já falou. Regina Rosim, que eu tive a oportunidade de conhecer durante um treinamento sobre palestrantes, né, Regina? E é um prazer enorme ter você aqui com a gente. Por favor, se presente para a galera. Isso mesmo. Obrigada, Cristiano, André e Roger, pela oportunidade. Foi um encontro de um ano, né? Foi muito legal no Legacy, foi maravilhoso e falamos de vários assuntos, inclusive sobre excelência no atendimento, falamos sobre Disney, foi com a mentoria do Alexandre e do Léo, foi maravilhoso esse nosso encontro e obrigada, Cristiano, mais uma vez pelo convite. E vamos falar um pouco aí de treinamento, o que vocês acham? Vamos tocar? Bora! É isso que a gente mais gosta, gestão de pessoas, treinamento, toda a área de RH, aliás, tudo que envolve pessoas, né? Afinal, como a Disney nos ensina, você pode ter as melhores máquinas, os melhores equipamentos, mas se as pessoas que estão operando essas máquinas e equipamentos não forem excelentes, os resultados não vão ser excelentes, né? E é por isso que eu gosto muito desse assunto, que a gente trabalha, nós quatro, que é a área de treinamento. Regina, conta um pouquinho da sua história pra gente, que a gente sabe que é bem completa, com bastante empresa grande. Conta um pouquinho pra gente, por favor. Tá bom. Bom, minha formação, eu sou psicóloga e há 22 anos eu sou formada, e desde então eu venho atuando na área de desenvolvimento de pessoas. Iniciei no setor público e depois fui para a área de franquias. Trabalhei em grandes empresas de franquias, venda direta e no último ano com e-commerce. Então, vocês imaginam com a pandemia o que aconteceu no e-commerce? A gente mudou o nosso comportamento enquanto cliente, ele mudou bastante e com isso as demandas de treinamento aumentaram significativamente. No ano passado, quando eu fiz uma apresentação lá no Legacy sobre onboarding, que eu sou apaixonada por esse tema, quando você cria uma experiência significativa para aquele primeiro colaborador, para o colaborador que está vindo no primeiro dia, né, aquilo que fica, o resquício que fica para ele do primeiro dia, né, o que a gente pode fazer antes do treinamento presencial. Eu até falo do treinamento presencial, aquela parte nobre, né, de que a gente pode encantar aquele nosso colaborador e às vezes ele até passou por um processo seletivo e ficou com dúvida em qual empresa que ele ia entrar e decidiu entrar na empresa X. E quando ele toma essa decisão, ele fala assim, aqui foi o melhor momento da minha vida mesmo, aqui tá certo, deu match com a cultura. Então eu sou apaixonada por esse tema, que é desenvolvimento de pessoas e cuidar do onboard, assim, todo cuidado, o que a gente pode fazer de diferente nesse primeiro dia, porque a gente fica tão perdido no nosso primeiro dia, a gente não sabe onde ficam as coisas, quem são as pessoas, o que eu faço, o que eu não faço. Então, o e-commerce, ele trouxe aí uma oportunidade muito grande com relação ao desenvolvimento de pessoas, e o EAD, ele veio, assim, para abrir mais as portas para nós enquanto desenvolvimento de pessoas à distância. Porque até então, nas empresas anteriores, era bem fechada essa situação, né, de só os treinamentos presenciais, e depois o EAD, ele vem mostrando que ele faz total diferença no desenvolvimento. Então, eu venho trabalhando, como eu iniciei minha conversa, há muitos anos e em várias frentes, e cada uma tem a sua particularidade, o seu encantamento, e com o e-commerce, principalmente agora, nesse ano, para mim era tudo novo. E eu sou responsável, então, toda a parte de treinamento operacional de uma grande conta, de um grande cliente, é o nosso cliente principal. E eu tenho que treinar as pessoas na forma que ela deve embalar os produtos, passa por todos os processos, e como ele deve chegar na casa do cliente. Ele deve chegar na casa do cliente com a nota, agora por conta da LGBT,
deve chegar com a nota fechada, sem ter os dados do cliente, a amostra. A caixa, ela deve estar com o item bem acondicionado, então tem aqueles fill pack que a gente chama, então são aqueles papéis para que o item não fique balançando na caixa, né? Então são todos esses cuidados, eu não imaginava que era tudo isso. Então ele, desde aquela pessoa do CD que recebe a mercadoria até o momento que ele sai, para ele chegar na casa do cliente da melhor forma possível. Então é esse cuidado que o meu trabalho ele tem como objetivo de chegar aí na casa de vocês da melhor forma possível, sem estar rasgado, e chegar na data correta, que a gente fala de CPT, que é a data de corte, horário de corte, se passar, o que vai acontecer? A gente vai pagar multa, enfim. Então a gente fica bem atento com isso também. Então, em momentos de promoção, a gente chega a atender em treinamento, semana do dia 7, a próxima semana, né, a segunda semana, nós vamos treinar mais de 600 pessoas em um dos sites que eu atuo, por conta da Semana do Consumidor. E mais o treinamento interno que a gente faz, que a gente chama de Job Rotation. Então, a gente treina o time interno para poder suprir a necessidade de uma grande área e a gente dá contrato um time externo que vai trabalhar sob uma demanda. Imagina que no varejo, como se fosse Natal, Ano Novo, a gente treina aquelas pessoas para aquela determinada semana e depois elas seguem o caminho delas, depois uma próxima promoção pode voltar e assim a gente vai rodando. E eu tava aqui pensando, enquanto você falava de treinamento para a pessoa embalar certinho a caixa, o produto lá dentro, agora com a nota fiscal sem aparecer o nome, né? Como que vocês fazem para que essas pessoas estejam engajadas nessa tarefa? Porque a gente sabe que um colaborador, quando ele tá bravo com a empresa, ele vai fazer qualquer coisa para prejudicar. Então, como que vocês fazem esse meio de campo entre a gestão, entre a liderança e o colaborador, para que todo esse treinamento não vá por água abaixo e ele queira prejudicar a empresa numa atitude que não seja muito legal? A gente tem algumas ações. Os treinamentos, a gente acompanha em loco a execução das atividades que são realizadas, que foram aprendidas no treinamento teórico, depois eles vão para a prática, e nós temos um grupo, a gente chama de guardiões, mas a gente pode ouvir facilitadores, multiplicadores, né? Eles nos apoiam para que essa formação continue em loco. E com isso eles fazem todo esse acompanhamento e trazem um relatório se eles estão seguindo exatamente como foi ensinado na teoria. E recentemente, a gente sensibilizou um grupo de pessoas com um item todo avariado. Então, a gente fez uma dinâmica com eles para que eles sentissem como era receber um item, uma caixa amassada, ao abrir a embalagem, tudo amassado, enfim. Então, nós sensibilizamos dessa forma, fizemos uma gamificação e depois uma sensibilização. E isso foi semana passada. Então, depois eu vou colher os frutos de como foi o resultado dessa nossa ação. Tinha um vídeo que eu já vi em treinamento, não sei se vocês já visualizaram em alguma outra oportunidade, que era um grupo de pessoas, tinha lá floricultura, que ela montava todo o buquê, e depois tinha, acho que numa cafeteria, não me lembro, enfim, eram 4 situações, e eles eram os presenteados, até eles saberem como que eles deveriam fazer todo aquele processo. Então, é uma sensibilização também, e as pessoas ficavam emocionadas com aquela dinâmica, recebendo aquilo que elas tinham realizado. Porque quando você embala um item, né, até ele chegar na casa do cliente fica tão distante, você não tem contato com esse cliente. É diferente de um varejo, né? Que você tem ali, tá o cliente atendendo, ou então é um presente, depois o cliente vem, troca, etc. Ali não, ele tá bem distante. Então, a gente está testando esse formato aí de sensibilização e depois eu posso contar para vocês o resultado no podcast parte 2. Já me oferecendo aqui. Bacana isso tudo que você falou, Regina, e de novo, né, uma gratidão ter a sua presença aqui.
porque é muito importante a gente acompanhar o resultado de tudo que a gente aplica. E é bem isso que a gente vivencia aqui também. Nesse nosso projeto, juntando as 3 forças, aí, Cristiano, André e eu cuido do trabalho em equipe, que é justamente a gente colocar essas pessoas em situações que elas precisam vivenciar ou para se desenvolver, e essa parte de sensibilização é muito bacana. Aí, puxando um pouquinho, a gente tem um trabalho que a finalização é a responsabilidade social. Então eles têm que criar ou brinquedos, construir bicicletas, tem uma série de atividades aí que a gente proporciona nesse público, e a gente usa também o Job Rotation. Então as pessoas passam por todas as etapas de construção disso. E antes de você falar no final que a entrega é para uma criança carente, eles estão num processo de desenvolvimento, de aprendizado. A gente nota quem é o líder, quem desenvolve a melhor situação, trabalha melhor em equipe, quem é proativo, etc. Eu acredito que você tenha visto isso também no seu treinamento com as pessoas, e se você responde para a gente se a comunicação dessa atividade para vocês é muito importante, que grau de importância que ela tem para que essas pessoas que trabalham pode achar que é simplesmente embalar um produto, mas tem uma referência, tem uma norma, tem uma dinâmica, se é muito importante para ela entender a necessidade e a importância do trabalho que ela faz. Sim, a gente tem é fundamental isso, e o que ela não executa, ou o que pode ocasionar, por exemplo, perder um horário de corte, né? Uma insatisfação do cliente. O cliente estava esperando um presente, né? Para presentear alguém e perdeu. Então, o que ocasiona pelo fato dela não ter seguido o processo? Lá é tudo cheio de... tem que seguir processo. Tanto que a gente tem lá são vários... A gente chama de SOPs. Então, são manuais mesmo de como eles devem executar, e com a SOP a gente desenvolve material de treinamento, né? Então, assim, é passo a passo. Então, a comunicação dos resultados também, né, de como que eles estão se desenvolvendo, isso foi recente lá na empresa, então a gente está trabalhando com eles até para eles acompanharem as metas, né, porque, de novo, como eu vim do varejo, se você não executou tanto, o porquê e acompanha, né? Lá não, então isso está começando, então tá bem legal essa parte aí de acompanhar o desenvolvimento das pessoas, não é só a produtividade dela, mas também a qualidade do trabalho, porque não adianta, mandava-se um ranking, ele tinha uma meta e a produtividade dele foi lá em cima, ok, bom, e a qualidade disso? Porque para mim tá tudo bem, produziu, mas... né, se ele não realmente não embalou da forma correta, se ele não separou da forma correta, e se ele, por exemplo, não tirou não limpou um pouco o item, sabe? Porque é um CD, vocês imaginam que é um CD grande, então você tem que tirar um pouco da poeira ali do item, porque senão o cliente vai ficar, não vai ficar satisfeito mesmo, né? Então, são muitos detalhes, realmente, por isso que a gente conta aí com o apoio do nosso time in loco, para poder acompanhar quando estiver saindo do processo e poder fazer os devidos ajustes. Então, a gente tem esse grupo que nos apoia em todos os turnos, a gente trabalha 24 horas. E outra coisa importante que você fala, além de ser 24 horas, assim, produtos que não tem uma saída com grande frequência vai acumular pó, né? Então é importante conscientizar o teu colaborador que ele precisa se atentar a isso também. Então não basta no final do dia falar, olha, eu despachei 20 entregas. Ok, mas será que as 20 saíram realmente como a empresa está acostumada a entregar e o cliente a receber? Eu acredito que a Semana do Consumidor vai ser uma correria para vocês, como é Dia das Crianças, Dia das Mães, dos Pais, Natal, então nem se fala. Black Friday, então, mais recente, está muito forte aqui no Brasil também, e tem que ter uma estrutura, não é só espaço, né? E quando você fala contratar pessoas específicas para essa temporada, para essa Semana do Consumidor, eles têm que ter o mesmo preparo e o mesmo treinamento. Quando você falou de qualidade, era esse ponto que eu ia entrar em questão agora. Ele tem que entender a importância do trabalho dele, não é só o volume, não é só a quantidade. Ele tem que pensar muito na qualidade do que ele vai entregar. E você falou dessa parte do EAD, né? Como que conciliou esse processo? Como é que foi encaixar
né, esse tipo de treinamento que precisa ser em loco, de ver a pessoa produzindo, explicar para ela, ensinar, mostrando para ela passo a passo é uma coisa, e no EAD teve que se criar aí tirar alguns coelhos da cartola, né? Como é que foi para você isso? Então, lá nós não temos ainda uma plataforma, só que vocês já ouviram aquela frase, né? Fazer mais com menos. Então, o que a gente fez lá? Nós tínhamos muitos parceiros, até hoje temos parceiros, que conseguiram disponibilizar para a gente televisores no CD. E aí nós criamos um canal chamado Canal Fala aí Operações. E esse canal, ele é semanal, a gente grava internamente e a gente conseguiu engajar os colaboradores porque eles são os atores, não ganham nenhum cachê. E eles ficam tão felizes porque eles falam para os filhos: apareci na televisão da empresa. Então a gente acaba treinando como um rapid learning, pílulas de conhecimento, né? Então a gente uma vez por semana a gente compartilha conteúdos, aqueles conteúdos que tivemos, por exemplo, desvios na semana anterior, porque fazemos as reuniões semanais, e o que mais está chamando a atenção de desvio. Então a gente tem uma programação mensal, só que às vezes a gente precisa encaixar um outro tema para poder sensibilizar todos eles. Então, primeiro tem o engajamento deles, que é fundamental. A gente acabou descobrindo talentos internos na empresa. E a gente faz tudo realmente dentro de casa. Então, com um programa que faz edição de vídeos, filma no celular da área, uma salinha pequena, e assim a gente consegue treinar as pessoas, pelo menos uma vez por semana, para reforçar algum tipo de conteúdo. Tem uma conversa, a gente já iniciou para um EAD, uma plataforma, então está caminhando para que isso aconteça, para montagem de um estúdio, enfim, mas está ainda em projetos, né? É um desafio, porque assim, a gente também encaminha, como que a gente faz essa divulgação? Além da TV, a gente encaminha para o WhatsApp e a gente encaminha por e-mail, para cascatear a informação. Então, tem um ano esse projeto, iniciamos no dia 18 de dezembro, então ele já fez um ano, já está aí caminhando e temos bons resultados, né? A quantidade de pessoas que receberam esses conteúdos e o que a gente pode realmente reforçar enquanto os processos. Regina, tudo bem? Primeiramente, é um prazer ter você aqui, viu? Muito bacana. Eu queria explorar um ponto que você falou lá no início. Você falou da entrada, da importância da entrada dos funcionários na empresa, né? O processo de integração. E eu falo muito nas empresas que a maioria delas, ela faz esse processo errado, né? Que ela faz a integração entre as pessoas novas, quando na verdade o processo de integração é a integração da pessoa que está entrando aos valores, à missão da empresa, aquilo que realmente a empresa se determina, se posta a fazer. E é muito comum você ver nas empresas a festa no processo de integração, festa entre as pessoas, né? E confraternização. E eu queria ouvir de você, e eu achei interessante que você trabalhou com franquias, né? E eu acredito que num segmento de franquias, essa integração se torna mais difícil. Por quê? Porque muitas vezes os franqueados, eles são de locais diferentes, culturas diferentes, têm objetivos profissionais diferentes, até objetivos pessoais diferentes, e por mais que a empresa, que a franqueadora, tenha um modelo padrão, eles vão seguir até a página 2, né? A gente sabe que é muito difícil. Na verdade, eles querem ver o faturamento acontecer. Eu queria ouvir de você mais sobre essa importância do processo de integração, que hoje a gente fala muito da jornada do colaborador, que já começa desde o contato, quando ele faz a entrega de um currículo, até ao segmento dos processos. Sim. Então, vamos falar um pouquinho da franquia, já que você tocou aqui esse tema aí tão bacana, que eu já passei por 3 franquias, e nas 3, nós trazíamos os franqueados para a franqueadora, para a sede. Então, dependendo da franquia, o grupo ficava até 10 dias, ou uma semana, depende muito da franqueadora.
todas elas, assim, com a imersão com relação à cultura. E já aconteceu de um franqueado ele não se adaptar ao nosso processo, né, a nossa, enfim, a tudo que se solicitava de um franqueado, e ele foi convidado a não continuar na franqueadora. Então, assim, o quão é importante aí que ele siga todos os processos, porque se ele tá seguindo as normas na empresa, da franqueadora, ele tem que seguir aquilo que está sendo solicitado, seja desde um visual merchandising, um PDV, uniforme do colaborador, depois tinham, por exemplo, as auditorias das empresas que visitavam para eles ganhar o selo de excelência, desde um tapete que não estava com o nome da empresa, já estava desgastado, e por que o franqueado não viu aquilo, até uma lâmpada queimada numa vitrine. Então, assim, o padrão, seja desde o treinamento, era assim, numa das empresas que eu atuei, era assim, o CEO da empresa ficava com a gente, tinha o franqueado que vinha bater papo, para realmente, assim, sabe, deu match mesmo, é isso que você quer? Porque você vai estar lá atuando, não é porque você é o franqueado que você vai deixar para um terceiro, não, você vai estar lá atuando, então você vai estar acompanhando, o negócio é seu. E, por outro lado, a franqueadora quer um perfil desse tipo de franqueado, porque vai trazer resultado, o olhar do dono. Então, foi bem assim. E, por fim, o CEO, ele faz uma conversa final com todos os franqueados e tem um encantamento. Então, tinha música, tinha uma história, né, de que a gente ia levá-los para um lugar, e era todo cheio de nuances, assim, para realmente encantar esse franqueado. Então, e tinha uns comes e bebes maravilhosos da franqueadora, que todo mundo se delicia. Eu trabalhei assim, vou falar nos 3 segmentos de franquia maravilhosos que eu trabalhei. Primeiro com café. Quando a gente recebe uma visita na nossa casa, o que geralmente a gente faz? Quer tomar um cafezinho? E aí, então, um produto muito gostoso. Fiz curso como barista, lá ali na Faria Lima, enfim, maravilhoso. Tomei café o dia inteiro. Fui para o CBTD passando mal, enfim, de tanto café que eu tomei. Depois, trabalhei com lingerie. Por um lado, as mulheres gostam, mas os homens também, né? Então, falar de lingerie, então, maravilhoso também esse segmento. E, por fim, chocolate. Então, a gente presenteia as pessoas com chocolate, seja a secretária, seja o Dia das Crianças. Então, assim, esses produtos que nos fazem aí uma alegria no nosso dia a dia. Então, assim, voltando para a questão do engajamento, do cuidado, etc., por mais que tenhamos franqueados espalhados pelo Brasil, quando ele vem para a sede, ele faz essa imersão cultural. E aí ele tem certeza daquilo que ele realmente... Tem um investimento dele também, né? De tempo, de financeiro, enfim. E ali é real. Então, é isso mesmo que você quer? É bem assim. Então, essa imersão cultural é fundamental. Não, muito bacana. E tem um outro lado também, né? Assim como a gente falou que o processo de integração ele é interessante, é importante para que as pessoas se adequem à cultura da empresa, tem um outro lado também que a gente, por experiência de mercado, já passou por isso. São as empresas que vendem em todo o processo de atração do colaborador uma empresa que não é a verdadeira. E aí, quando ele entra na empresa, ele começa a ter contato com uma cultura, uma rotina que não é aquela que é vendida, né? Tem até uma piadinha quem é da área de RH, né? Olha, mas até aqui eu parecia que estava no céu e hoje parece que eu estou no inferno. É porque naquele momento você estava sendo contratado, hoje você já é funcionário, né? E como é que a gente combate isso, né? Como é que a gente ajuda as empresas a verem essa importância desse processo de integração? Olhando os dois lados, não fazer aquilo que a empresa não é e, ao mesmo tempo, não deixar algo solto, né? Eu não sei se você já passou por isso, mas eu vi empresas que falam assim, olha, muitos gestores, donos de empresa questionando, por que o processo de integração tem que ser quando o funcionário já é contratado? Por que eu não dou o processo, a integração antes e depois eu contrato ele? Porque na cabeça deles, eles estão perdendo 1, 2, 3 dias de trabalho para fazer palestrinhas, entre aspas, né? É isso que eles pensam.
É isso mesmo. Ou então, assim, vamos treinar rápido porque ele tem que produzir. Vamos, 15 minutos. Esses dias eu tava falando com o meu gerente, eu falei assim, então, vou fazer uma camiseta, que é uma piadinha também de treinamento que vocês conhecem, né? Você quer de carne, de queijo, de frango, né? E por que eu vou encher a minha sala? Era uma discussão que eu tava tendo com o meu gerente. Por que eu vou encher a minha sala? Eu quero essa sala cheia de treinamento que eu consigo ali atender até quase 100 pessoas no mesmo momento, no turno. Falei, tá, por que eu vou encher essa sala? Quais são os gaps de conhecimento desse público para que eu possa desenvolvê-los? Você quer que eu treine por treinar? É só por isso? Então, assim, a pessoa saber também, falando aí de aprendizagem, ela saber por que ela tá ali. E não ela estar ali sendo treinada para passar o tempo dela. Não, é para se desenvolver. Eu fiz uma imersão ano passado com os Guardiões, falando sobre comunicação. E foram 4 encontros com eles. E eu estava estimulando em um dos módulos para que eles, no momento que eles estiverem com a família, né, quando eles estivessem com a família deles, porque eles trabalham por turno, 6 por 1. Então, em que momento que você pode estar com a sua família? Seja numa refeição, num momento de folga, etc. E o WhatsApp, ele veio, né, o celular, ele atrapalha em alguns momentos a nossa comunicação. Então, vamos fazer um exercício, vamos deixar o telefone de lado, sei lá, você tá vendo televisão com a tua família e tá comendo, todo mundo junto lá no sofá, ou é todo mundo na mesa, depende de cada um, né? Cada família tem a sua rotina. Então, aproveite esse momento, se vocês estão lá jantando juntos, olhando a televisão, para falar sobre aquele filme, sobre aquele programa, etc. Promovam, facilitem essa comunicação, porque a todo momento a gente está se comunicando, né? Então, não é só aqui com os liderados, com os seus gestores, mas também na sua família. E depois desse momento que eu tive com eles, eu tive os feedbacks quando vêm espontâneos são maravilhosos, né? Não os formais para a gente calcular NPS, né? Quando vem o espontâneo e brilha os olhos, eu também me emociono. E aí quando eles falaram assim, eu consegui ficar com a minha família, foi muito bom esse final de semana, porque eles tiram folga, e até a família tem que se adaptar às vezes quando ele tá de folga, porque às vezes tá trabalhando no turno 3, fica a noite inteira fora, e quando tá de folga, o que dá para fazer? Então foi muito gratificante promover esse momento de reflexão com esse time de Guardiões, para que eles pudessem se desenvolver, se observar, se era aquilo mesmo que eles queriam, aquele papel que eles estão desempenhando, e como que eles podem exercitar na vida deles, não só ali na empresa, né? Porque é aquilo que você trouxe, né, André? É ali na empresa, mas não é só na empresa, é fora também, é com os grupos que a gente se relaciona. É isso mesmo. Tem que dar sempre atenção, principalmente a família. As pessoas falam muito em separar a vida pessoal e profissional, né? Isso não existe. Não. Você só vai separar o seu profissional do seu pessoal se em algum deles você for falso. Porque a sua essência ela é verdadeira e ela deve sempre estar em destaque. Então, o pessoal fica falando esse monte de besteira que a gente sabe que não funciona, né? Isso principalmente em empresas menores. Então, a gente está falando aí de empresas grandes, você trabalhou em um monte de empresa que é referência, né, pra gente, e a gente pensando nas empresas menores, putz, eles não veem o processo de integração como uma coisa válida. Eu trabalhei numa empresa onde a gente tinha muitos colaboradores, tipo mais de 50, que não tinham passado por integração. Eles perguntavam, mas por que não passou por integração? Aí eles falavam assim, porque ele começou a trabalhar e não teve mais tempo. Então por que ele começou a trabalhar antes da integração? Era a pergunta, né? Falava assim, nossa, nós nunca pensamos nisso. Gente, a integração é importantíssimo. É muito importante que a pessoa se adeque à empresa, que ela reflita sobre os seus comportamentos e veja se isso é adequado à empresa. Vocês falaram sobre ter integração antes do processo seletivo, né? Na Disney é assim. Por isso que eles são tão assertivos. O André e eu, nós tivemos a oportunidade de fazer o curso de Estratégia da Magia, onde a gente ficou uma semana vivenciando lá a magia e aprendendo também muitos conceitos em sala de aula. E uma das coisas que a gente vivenciou foi o vídeo que eles passam para os colaboradores antes de se tornarem colaboradores. Então eles explicam como é trabalhar na Disney, o que a Disney espera de cada um deles, as regras, as normas, os benefícios, o que tem de bom, o que tem de
o que tem de normas a serem seguidas, né? E o vídeo termina da seguinte forma: você aceita trabalhar com a gente? Meu, se aquilo não é para você, vai embora. Então, vamos começar a pensar diferente, começar a pensar igual vocês falaram. Vamos fazer a integração antes, vamos ver se a pessoa se adequa. Outro dia eu estava numa padaria aqui e quando eu fui sair, eu li a seguinte placa na frente da padaria: contrata-se balconista com experiência. As empresas não sabem o que elas querem. O que é um balconista com experiência? E você, Regina, está de parabéns pelo trabalho que você está realizando junto com a sua equipe, porque você está se preocupando, sim, com o capital humano, com as pessoas, com o que a empresa tem de mais valioso. Agora, nós viemos de um momento de muita dificuldade, de grande crise, que para vocês foi bom, né? Como você falou, o e-commerce vendeu pra caramba. Mas a gente viu muitas pessoas desmotivadas, muitas pessoas com medo, muitas pessoas perdendo vida até. Como que vocês trabalharam dentro da empresa para que essas pessoas não se desmotivassem e, muito pelo contrário, trabalhassem muito mais e muito mais empenhadas para entregar com excelência aquilo que as pessoas não poderiam sair comprar nas lojas? Tá bom. Primeiro que lá existe a norma do distanciamento social, 2 metros, a gente cobra isso. Existem os embaixadores da saúde que nos ajudam também, mas isso não é uma atividade só de quem é embaixador, mas de toda a liderança e qualquer um, independente de usar o colete ou não, que a gente fala o colete de líder, etc. Mas qualquer um tem a liberdade de falar para o outro: sua máscara está para baixo, você tem que deixar a máscara certinha, você tem que manter o distanciamento social, você não pode cumprimentar. Então, isso a gente cobra diariamente. Isso é falado e reforçado em todas as nossas reuniões com a gerência, com a diretoria. Além disso, durante esse processo, o ano passado principalmente, nós promovemos momentos de palestras. Então, chamávamos pequenos grupos, e os próprios colaboradores, que eram os facilitadores, que se colocaram realmente à disposição. Nós abrimos, quem gostaria de falar sobre, fizemos um material, eram poucos slides, mas cada um poderia colocar o seu tempero e poderia contar uma história do que passou durante a pandemia. E tivemos, assim, diversas histórias para sensibilizar de novo aquelas pessoas de que nós estávamos ali ajudando as pessoas que não podiam sair de casa. Então, elas não podiam, e me dá até arrepio, gente. Então, a gente tinha que entregar com excelência o nosso trabalho, a gente tinha que estar engajado, porque estava acontecendo isso, isso e isso. Tivemos óbito na empresa de líder por conta do Covid, infelizmente, da esposa. Então, assim, a gente... E foi, assim, um trabalho voluntário mesmo. E, além em São Paulo, Cajamar, nós também... temos uma outra unidade no Nordeste e também a palestra foi para lá. Então, o nosso diretor gravou o vídeo para o canal Falar em Operações, ele também era uma abertura do nosso encontro. Então, foi nesse formato, né, que nós sensibilizamos as pessoas. Além disso, existem ainda as cobranças diárias, né, com relação a tudo que eu falei para vocês anteriormente. Então, é um trabalho muito em conjunto. Assim, como vem a pessoa às vezes de fora e não está habituada a esse modelo, a gente tem que realmente ficar, por favor, olha o distanciamento, tem um megafone. Então, a gente tem que... às vezes a pessoa quer... Teve uma situação que não viu o amigo há muito tempo e se encontraram na empresa, se abraçaram. A gente não pode se abraçar, pelo amor de Deus. Então, assim... Além disso, o fretado também, né, que ele tem 44 lugares, diminuímos para metade, para que tenha esse distanciamento, enfim. No restaurante, o acrílico, todos os protocolos por conta do Covid, mas voltando à situação da sensibilização, foi isso que nós fizemos, né, de que eles tivessem a consciência de que eles estavam ali, eles eram fundamentais. Então, o diretor, de novo, um outro diretor gravou o vídeo para que eles entendessem o papel deles ali dentro. Foi muito legal.
Muito bacana isso, Regina, porque a gente trabalha com a mesma linha de trabalho, né? Trabalha em equipe, desenvolvimento de pessoas e ver o resultado que a gente consegue tirar, né, dessas atividades que a gente coloca para observar a inspiração que as pessoas têm para se motivarem a serem melhores e serem sempre a melhor versão em todo o trabalho que se faça, né? E durante esse processo de pandemia, várias adaptações foram necessárias. E a gente percebeu isso durante os treinamentos que nós fizemos online. A expectativa das pessoas era uma coisa nova. Como que eu vou adaptar minha casa para esse processo novo? Eu tenho que dividir meu espaço com filhos, com animais, com marido, esposa, e eu tenho que prestar atenção na reunião, no assunto que eu tenho que fazer. E você falou de novo de comunicação, né? E até num treinamento que nós estávamos fazendo, na parte do André, assim que acabou, na hora do feedback, uma das participantes escreveu uma frase que a gente depois foi analisar, o André até entrou em contato com a empresa. Olha, ela fez um pedido de ajuda aqui nesse feedback, né, porque a empresa tinha que olhar mais para a saúde mental das pessoas e ainda estava naquele processo de ninguém sabia o que ia acontecer. Então, e aí a empresa foi atrás e descobriu que realmente a pessoa precisava de ajuda, né? E na comunicação a gente trabalha isso na linguagem não verbal, que a gente consegue olhar para a pessoa e ver a reação que ela tem, se ela está mais retraída, se ela é mais expansiva, se ela fala com todo mundo. Queria que você falasse sobre isso. E também a gente percebeu durante os treinamentos que nós fizemos durante esse período que as pessoas estavam ávidas, loucas para voltar para o presencial, não por causa da empresa ir para o trabalho, era de encontrar os amigos, de ter alguém do lado, sei lá, vamos almoçar comigo hoje, vamos na loja ver um sapato comigo. Essa é a necessidade das pessoas, né? O brasileiro tem esse contato muito próximo, é o carinho, é o calor, é o amor, né? Então, como que é isso também para vocês? Tá, é verdade. Lá, como nós não paramos, o presencial era a todo momento, então, em alguns, como eu falei, às vezes a gente tinha que segurar um pouquinho mais as pessoas, né, por conta dessa situação, porque no dia a dia delas, elas precisavam ficar isoladas mesmo, mas na empresa era aquele momento que elas precisavam ou ficavam com os outros, né? E realmente, né? De fato, as pessoas precisam desse contato. Não dá pra gente ficar isolado como aconteceu com todos, né? Não dava nem pra gente fazer bench nas empresas. E aí, como é que você tá fazendo, né? Porque tava todo mundo na mesma onda, né? Então, foi tudo novo para todos. Falando um pouco, então, da parte de saúde mental, nas palestras a gente procurou trazer diversos perfis, né? Os voluntários, então tinha desde o enfermeiro, que a formação era enfermeiro, mas estava como assistente, né? Estava ali na operação. Então, e a pitadinha, né? Que ele podia falar ali enquanto ter segurança para aquele momento para o colaborador, né? Estamos começando ainda o RH, porque a área que eu atuo é com treinamento operacional, então é dividida a área do RH. Então, o RH está iniciando aí um processo de... Tem uma profissional que recentemente ingressou na empresa para falar de comunicação não violenta, segurança psicológica, etc. Então, isso está começando lá na empresa. De qualquer forma, a gente tem aí esse apoio dos embaixadores da saúde e de um departamento que é o HSE. Qualquer situação que tem de diferente, a gente direciona para esse grupo de pessoas. Mas não temos ainda um comitê específico para tratar desse tema, isso ainda não. Está começando. E é o fundamental isso, viu, Roger, que você trouxe. Sabe um ponto que recentemente eu estava numa discussão também? Discussão no lado bom, né? Não discussão. Era assim, eu tenho um receio, é isso que você falou da avaliação, né? Mas isso foi no presencial. Eu tenho receio de sair de férias e eu voltar e ser demitida. Aquilo, e foi assim, um encontro tão assim, inusitado, sabe assim, quando você não espera? Fiquei pensando, por que veio isso agora pra mim, né? Da pessoa me trazer isso. Falei assim, olha, na minha opinião, né? Enquanto pessoa, nós não seremos substituíveis. Né? Enquanto Regina, André, Roger, Cristiano, Kiko. Mas enquanto o processo na empresa, ele vai rolar. Seja bom ou não, ele vai acontecer. E assim, eu tirei 30 dias de férias.
E as pessoas já, nossa, 30 dias de férias, como assim? Aí eu brinco, né? Uma frase que não sei se vocês conhecem, mas assim, nem o Mastercard paga as minhas férias. Porque eu falo assim, gente, quantos anos aí na minha carreira, imagina, comecei a trabalhar com 17, 31 anos que eu trabalho. Quantas pessoas não venderam suas férias? Assim, eu fico pensando, eu sei, cada um tem as suas necessidades, mas assim, é um momento seu, ou para você fazer um curso, ou para você viajar, para estar com a família, enfim, para faxinar, o que quer que seja, mas é um momento seu. Então, quando você traz esse ponto aí dessa avaliação, quantas pessoas não falam para a gente, lançam alguma coisa, e se você não tiver com a sua escutativa, isso passa despercebido. E aí, às vezes, acontece alguma coisa e fala assim, gente, será? Aí eu faço o link, será? A pessoa me falou alguma coisa, mas eu não estava ali inteiro, 100%, e foi. E eu não pude orientá-la de alguma forma, etc. Então, para nós, independente de onde, né, se estamos na empresa ou não, na nossa família mesmo, né, estarmos inteiros, 100%. Então, na minha casa tem uma regrinha, celular na mesa, nem pensar. Na hora que começa, eu já tiro, já dou aquele meu olhar, né, porque antigamente, o que a gente fazia? A mãe olhava, o pai olhava, já sabia que não podia estar na sala para a conversa dos adultos. Hoje em dia, isso está diferente, né? Eu tenho 2 filhos, um de 20, uma de 15, e é um pouco diferente. Então, eu tento olhar, às vezes não vai, eu falo. Porque a comunicação não verbal também diz muita coisa, né? Então, a gente tem que sim, em qualquer momento que a gente, enfim, no trabalho ou não, a nossa escutativa e estarmos inteiros. Né? Essa questão de fazer duas coisas ao mesmo tempo, eu me questiono também, se a gente consegue. Dizem que é assim, né? Se o homem vai lá olhar o leite no fogão, o leite de repente vai, né? Ué, o que aconteceu? Se a mulher vai lá olhar, olha lá, olha o micro-ondas, olha a máquina de lavar, é o que dizem, né? Então, assim, eu vejo que precisamos estar inteiros nas nossas relações, sejam elas profissionais ou não. Eu brinco bastante com isso, que a minha esposa às vezes fala assim, André, para e pensa. Eu falo assim, peraí, é para parar ou para pensar, né? Mas eu quero entrar num outro assunto agora, eu quero entrar no assunto de satisfação do cliente, tá? E quero levar essa questão para a questão pro segmento do e-commerce. Quando a gente está no presencial, o cliente, a gente está vendo o cliente, você consegue identificar a real necessidade, o quanto aquilo é importante para o cliente, aquele produto, aquele serviço, e você consegue ali, pela observação, se empenhar mais, se empenhar menos, trabalhar mais focado na satisfação e naquilo que você enxerga que agrada ao cliente. No e-commerce, você não enxerga o cliente, né? E eu estava lendo uma matéria que, em média, 70% das compras que são feitas pelas pessoas na internet, os produtos saíram das listas de desejo, as famosas wishlists, né? E quando alguém coloca algo, eu falo por mim, quando eu coloco algo na lista de desejo, é algo que eu quero bastante, e naquele momento que eu coloquei, eu não consigo, mas eu desejo muito ter aquilo, né? Por isso, acho que é lista de desejo. E como a gente consegue treinar as pessoas para identificar do outro lado, lá no centro de distribuição, por exemplo, né, já que você falou lá no início de ensinar as pessoas a embalarem, o cuidado, né, para entregar o produto corretamente para o cliente, como a gente trabalhar essas pessoas para elas entenderem o seguinte, mais do que um produto, isso daqui é algo que o cliente deseja muito. Porque, querendo ou não, e aí novamente eu falo por mim, todas as vezes que eu faço uma compra pela internet, seja de um produto pequeno ou um produto grande, barato ou caro, assim que a compra é efetiva, eu fico entrando constantemente para ver se o produto já saiu, se ele vai chegar. E só a vontade que dá é quando você dá o ok, que você paga, vai lá para a portaria do prédio para ver se o produto chegou. Então, existe um processo de ansiedade muito grande. E aí várias empresas trabalham muito bem aquela questão do, olha, vai entregar em 10 dias, mas aí em 2 dias já está lá. Então você trabalha com essa questão do cliente, com essa ansiedade do cliente. Mas como você transferir
essa percepção para o funcionário ali, a ponta da linha, e ele entender de que mais do que uma tarefa em si, ele está trabalhando pela satisfação do cliente. Porque mais do que nunca, na minha opinião, eu entendo que trabalho à distância, no caso o e-commerce, você tem que trabalhar muito mais a questão do propósito do que num trabalho presencial. Ele tem que entender muito mais, não o que fazer, mas o porquê ele está fazendo aquilo. E você que está na área, como é que é feito esse trabalho? Boa questão, viu, André? Porque assim, nesse processo de sensibilização que iniciamos recentemente, o que a gente quer trazer para o nosso colaborador é exatamente isso, né? Como que ele pode interferir na satisfação do nosso cliente. Né? Porque realmente a gente traz para eles assim, quando você quer aquele produto, você não quer que ele chegue logo? Ou se você tem que presentear alguém, você não quer que ele chegue na data ou antes da data? Ou se aquela empresa te permite escrever um bilhete, né, uma mensagem, e ela vem colada na embalagem, que ela venha colada da forma correta. Então, esse trabalho de sensibilização que a gente iniciou é exatamente para trazê-los, né, como o olhar do cliente, o olhar final, porque a gente ainda não tem isso, a gente só consegue visualizar quando dá algum problema. E aí o cliente vai nas mídias. Aí o cliente foi lá, reclamou da embalagem, que o item foi avariado, o que a gente faz? Aí vamos treinar todo mundo, mas quem já foi treinar? Enfim, a gente quer trabalhar de forma antecipada para que isso não aconteça, né? Então, a questão de gamificação e sensibilização, para mim, é fundamental e é o que a gente está testando agora. Estamos pilotando, fizemos uma primeira e agora eu vou, como eu falei para vocês, né? Eu vou colher esse resultado, vamos ver o que traz aqui para a gente enquanto números e o que a gente pode ajudar aí no negócio, ajudar na empresa. Porque realmente, André, o que você trouxe, como que a gente faz isso à distância, né? Porque ele não está vendo nem o cliente, diferente, de novo, do varejo, diferente de né, se você está numa lanchonete, enfim, o que quer que seja, você vai lá, entregou o produto, o café tá bom, tá ótimo, não tá, é na hora o feedback, né? Então, ali no e-commerce, não, ele leva um tempo, realmente. E quem faz essa separação, que é o público que eu trabalho, ele não tem esse acompanhamento, né? Aí eu tava pensando com esse vídeo que eu falei para vocês no começo do nosso bate-papo, vou bolar aí com a diretoria o que eu posso fazer para que o próprio consumidor, o próprio colaborador nosso, ao fazer um pedido, ele receba, sabe? Eu tô pensando aí o que eu vou fazer, depois vocês puderem me ajudar também, para que ele receba na casa dele o item que ele embalou, sabe? Eu tô pensando em alguma coisa assim, vamos ver dos meus insights aqui. Sabe o que seria legal, Regina? Ele acompanhar o entregador no dia. Uma boa, hein? A gente ouviu histórias de empresas de chocolate. Até no próprio Estratégia da Magia, a Branca contou essa história, né? Empresa de chocolate, onde o pessoal que faz o chocolate ali na fábrica ia para as lojas para ver a felicidade no rosto das pessoas comprando aquele chocolate, comendo aquele chocolate. Isso é bem legal. Mas o case que vocês elaboraram da pessoa abrir a caixa e ter um produto avariado ali, isso aí foi fantástico, porque você leva ele para a situação real, né? Para você quer isso, você gostaria disso? E não, isso gera empatia, que é uma palavra que está tão na moda, né? Mas muito pouca gente sabe o significado. E é isso, mas tudo que é bom passa rápido, né? Nosso bate-papo voou e infelizmente já vamos chegando no final. Regina, em nome do Despertar da Excelência, gostaria de agradecer muito sua participação aqui, foi realmente sensacional. Você deu uma aula pra gente sobre gestão de pessoas, sobre treinamento, como valorizar as pessoas que estão realizando o trabalho que a gente tanto precisa, né? Acho que isso que ficou para mim hoje nesse podcast. E vou pedir para você deixar suas considerações finais, por favor. Pode deixar seus contatos para quem quiser entrar em contato com você, conversar com a Regina, conhecer mais do seu trabalho. Tá bom, obrigada, eu que agradeço mais uma vez, Kiko, Roger e André, pela oportunidade, pelo bate-papo, pelos insights. Eu vejo que a gente tendo a oportunidade de estar perto de pessoas assim, a gente acaba voando junto, né? Então, eu super agradeço mais uma vez essa noite, esse momento com vocês.
E meus contatos, Regina R. Rosim, pelo Instagram, podem me achar lá. Se quiserem algumas dicas sobre esporte, que eu sou apaixonada, o Cristiano já viu algumas imagens minhas lá. Para mim, a gente tem que estar com a mente boa para estar com o corpo bom e tudo vai dar certo, né? Então as coisas caminham também. Mais uma vez agradeço vocês e tenham todos uma boa noite. É isso aí, Regina. Como você falou para mim um dia, né? A louca do beach tênis. A Regina, ou ela tá jogando beach tênis, ou ela tá correndo, alguma coisa tá fazendo. Leva o marido junto ainda, coitado. É verdade. É isso mesmo. Mas é isso. Obrigada. Hoje uma gravação especial, né? Estamos gravando à noite, que a gente costuma gravar de manhã. E é isso, mas só para levar o melhor conteúdo para todo mundo que tá ouvindo a gente. Que eu agradeço demais e convido-os a seguirem as redes sociais do podcast Despertando Insight no Facebook e no Instagram, e o Despertar da Excelência no YouTube. Despertando a excelência que há em você. Muito obrigado e até a próxima.